Capítulo 5. Embora não houvesse cheiro de queimado dentro do avião, e muito menos fumaça, o PPVJZ deixava em sua cola uma fina esteira branca, quase imperceptível, lançada para o exterior pelo sistema de exaustão dos banheiros traseiros. Se o incêndio houvesse começado na lixeira do banheiro esquerdo, a fumaça, sem ter para onde escapar, teria passado para a área da galeia através dos dutos de ventilação. Mas a origem do fogo ocorrera no toalete contíguo, central, cuja lixeira dava para uma área oca localizada na abóbada traseira do Boeing. A fumaça se expandia por ali, sendo aos poucos expelida para fora do avião por um Venturi, tubo cujo orifício de saída era menor do que o de entrada, implicando numa velocidade de saída do ar maior do que a de entrada, dispositivo que permitia a exaustão do ar viciado dos banheiros, sem prejuízo do sistema de pressurização da aeronave. As paredes dos banheiros tinham boa resistência ao fogo e não cediam facilmente. Já o interior da cesta de lixo, seco e cheio de papéis, era extremamente propício ao desenvolvimento do incêndio. O PPVJZ era dotado de um FDR, gravador de parâmetros de voo, mais conhecido como caixa preta, embora o apetrecho fosse alaranjado. Em casos de acidente, a leitura do FDR, cujo invólucro deveria ser a prova de choques, imersão e incêndios, revelava aos investigadores os procedimentos adotados pelos pilotos nos momentos que antecederam o sinistro. Mas dessa vez o FDR não resistiu ao fogo intenso que se expandia pelo cone traseiro do Boeing e tornou-se uma das primeiras baixas do incêndio, deixando de funcionar. Do cockpit, o mecânico de voo Claunor Belo acendera as luzes de colocar os cintos e de não fumar. O movimento dos banheiros cessou. No corredor junto à porta principal, o comissário Balbino sentara-se num dos bancos retráteis reservados aos tripulantes, afaivelando o cinto de abdômen e os shoulders, cintos de ombro. Era sempre bom estar em Paris, onde poderia visitar seus museus favoritos, atividade da qual jamais se cansava. Balbino estava em treinamento para chefe de equipe, já tendo voado algumas vezes nessa condição. Numa dessas viagens, ouvira um barulho estranho e alertara o comandante. Felizmente era um defeito sem importância. Mas, desde então, sentia desconforto ao voar. Depois de inspecionar a primeira classe, o comissário Coelho foi sentar-se ao lado de Balbino. Afaivelou-se também. Carmelino dirigira-se a seu posto no outro extremo da aeronave, perto da porta traseira, distante menos de 5 metros do incêndio. Aguardava pacientemente o pouso. Sentada em meio aos passageiros, a inspetora Hannelore Dansberg observava os procedimentos do pessoal de serviço. Na cabine de primeira classe, Regina Leclerc se aprontara para o pouso. Os passageiros daquele setor tinham o privilégio de ser os primeiros a desembarcar. Depois das férias no Quênia, do cruzeiro pelo Mediterrâneo e, se fosse o caso, do Festival de Cinema de Moscou, Regina iria dedicar-se às obras de reforma e decoração de seu apartamento na Avenue Foch, onde dividia um andar com a princesa Grace, de Mônaco. Em setembro, Regina pretendia estar de volta ao Rio. Na classe turística, Ricardo Trajano, excitado com a perspectiva da chegada, olhava para fora. Era sua primeira visão da Europa. Na Espanha, o avião passara muito alto e ele não pudera ver nada. Agora, não queria perder nenhum detalhe. Atrás dele, a comissária Elvira também aguardava o pouso, após o qual ela e o Termoel poderiam curtir Paris. Nenhum deles tinha como saber que, no cone da cauda, o fogo passara do material descartado, toalhas, lenços de mão, guardanapos, absorventes higiênicos e tudo o mais que os passageiros haviam usado ao longo da viagem, para o próprio móvel da lixeira onde a ponta de cigarro fora jogada. Às 1h40 da tarde Zulu, 2h40 da tarde na França, o RG-820 entrou em contato com o Terminal Oeste do ACC, sigla internacional de Centro de Controle de Área, de Paris. Informou que se encontrava numa descendente rumo ao VOR, Very High Frequency Omni Range, um tipo de radioauxílio para navegação aérea, de Chartres, ponto de entrada na área de Paris. Estimava Chartres em 12 minutos.
Fusimoto pilotava e Gilberto se encarregava do rádio. Às 1h43 da tarde Zulu, o Varig 820 atingiu o nível 230, 23 mil pés. Alguns tripulantes encontravam-se no compartimento de descanso, do lado esquerdo da parte dianteira da aeronave, mecânico de voo Carlos de Effenthaler, navegador Salvador Ramos Heleno e copiloto Ronald Uttermoel, que cedera seu lugar no cockpit a ouvir o baço. Às 1h46 da tarde Zulu 820 atingiu o nível 170, 17 mil pés, sempre descendo. Orly informou que a pista em uso era a 26. Isso implicava uma grande volta ao redor do aeródromo, o que seria feito no sentido anti-horário. As condições meteorológicas na área de Paris permaneciam excelentes. No cockpit, Zilmar guardava seus mapas e ao ouvir o baço preenchia o relatório de voo. O mecânico Claunor Belo dividia-se entre interruptores e instrumentos. Algumas luzes correspondiam aos disjuntores dos banheiros, que não acusavam nenhuma anormalidade. Quando o 820 atingiu Chartres, o Centro Paris determinou que descesse para o nível 120, 12 mil pés. Mandou que efetuasse uma leve curva à direita, para ser melhor identificado na tela do radar, e prosseguisse na descida. O nível 120 foi alcançado às 1h50 da tarde Zulu. Os 100, 2 minutos depois. Os passageiros foram avisados pelos alto-falantes de que o avião se encontrava nos preparativos finais para o pouso em Orly. Receberam instruções, em português, francês, inglês e espanhol, para pôr as poltronas na posição vertical. Os sacolejos indicavam que o Boeing voava baixo. Os que se encontravam junto às janelas puderam confirmá-lo, ao ver com nitidez os subúrbios a oeste da cidade. Às 1h55 da tarde Zulu, 2h55 da tarde, hora de Paris, o Varig cruzou o nível 80 deslocando-se na direção do Vord de Tussos, de onde iniciaria o contorno para a pista 26. No controle de área de Orly, cabia ao trainee Christian Megret falar com o 820. Megret operava sob os olhos e ouvidos atentos de seu instrutor, Claude Aldrin, um veterano de 41 anos de idade e 23 de profissão, sendo os últimos 20 em Orly. Megret determinou ao 820 manter-se no nível 80, 8 mil pés, na proa de Oaus, outra estação de radioauxílio. Com esse procedimento, o PPV-JZ se posicionaria no prolongamento da perna de vento, trecho do circuito de tráfego, da pista 26, naquele momento usada exclusivamente para pousos. Dentro de alguns minutos, o 820 estaria voando paralelamente à pista, após o que executaria uma longa curva de 180° para a esquerda, manobra que o colocaria no eixo da própria 26. Como procedia do oeste, e a pista 26 era, grosso modo, no sentido leste-oeste, o Varig teria ainda uma boa distância a percorrer até a aterrissagem. O controlador informou que o vento agora era de 280, com velocidade de 6 nós. A temperatura em Orly era de 25,8 C. Gilberto acusou o recebimento da mensagem e solicitou autorização para prosseguir visual para o pouso. Positivo, concordou imediatamente Megret. As condições atmosféricas eram excelentes, a visibilidade, 15 quilômetros. Acima do nível onde o Boeing se encontrava, havia apenas alguns altos cúmulos esparsos a 10.500 pés e, bem mais acima, uma camada rala de cirros a 27 mil pés. Faltavam 3 minutos para as 3 da tarde de verão parisiense e a luminosidade do dia estava em seu ponto máximo. No serviço de circulação aérea de Orly, o responsável pelo painel eletromecânico de informações da estação de passageiros recebeu do centro de controle a informação de que o Varig 820 se aproximava para pouso. O funcionário imediatamente acionou alguns botões. No saguão de chegadas, Gerard Leclerc, que aguardava Regina, ouviu os estalidos do painel e viu surgir ao lado do horário de chegada, 3 horas da tarde, a plaqueta, confirmado. No Boeing, Gilberto falava aos passageiros. Senhoras e senhores, disse ao microfone, aqui quem fala é o comandante.
Dentro de alguns minutos pousaremos no aeroporto de Orly, em Paris. A temperatura local é de 26 graus centígrados. Pedimos que apertem os cintos de segurança, mantenham as poltronas na posição vertical e não fumem até a chegada no saguão do aeroporto. Esta tripulação espera contar com sua presença em outros voos da empresa. O speech foi repetido em francês, inglês e espanhol por um dos comissários. Na cauda, a fumaça começara a invadir o banheiro central. Mas nos outros 2 toaletes não havia cheiro ou outro vestígio de incêndio. Ninguém a bordo do Varig 820 tinha a menor desconfiança do que estava acontecendo. Na cabine de comando, nenhum dos instrumentos o acusava. Se outro avião, entretanto, estivesse próximo ao VJZ, teria visto um longo e espesso rastro de fumaça escapando de sua cauda, como um bombardeiro atingido pelo fogo inimigo. Embora o Varig 820 estivesse quase pousando em Orly, e a ordem de se manter os cintos afaivelados já estivesse em vigor, uma passageira sentiu necessidade imperiosa de ir ao banheiro. Tendo 3 deles desocupados, à sua disposição, optou pelo esquerdo. Entrou e fechou a porta.